Pai, nós queremos te dar graça, te louvar por esse tempo, pedir que o teu Espírito Santo esteja nos guiando, assim como o Senhor tem nos guiado na nossa jornada diária. Que nesse momento seja um tempo para receber a tua palavra, entender somente Cristo, o reino de Deus e o enchimento do Espírito Santo. E através da tua palavra estarmos preparados, Senhor, para a obra que o Senhor tem nos chamado, que é a evangelização mundial, a evangelização do Brasil, a evangelização da América Latina, a evangelização dos campos vazios. Te damos graça pela continuidade da escola de evangelismo, por cada obreiro que se reúne nesse dia. Ó Deus, que venha a obra do teu reino, que venha a presença do teu reino sobre cada lugar, sobre cada igreja que está reunida nesse momento. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, também repreendemos toda ação de Satanás. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 a 15. Marcos, capítulo 3, do versículo 13 a 15. Marcos, capítulo 3, do versículo 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, do 13 ao 15. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Podemos ver que dentro da igreja há crentes que desfrutam do evangelho e há crentes que de alguma forma têm dificuldades de desfrutar do evangelho. Na verdade, isso faz muita diferença na nossa vida. Quanto mais entendemos o evangelho, mais nós desfrutamos do evangelho, mais segurança nós temos durante a nossa caminhada. Então, a escola de evangelismo, se vocês observarem, a mensagem está sempre centrada no básico da nossa caminhada de fé. Por quê? Para nos dar, primeiro, nos dar a ferramenta, né, através da palavra, para a gente nutrir os discípulos no campo e na igreja, e ao mesmo tempo, para cada um que está participando, organizar a mensagem pessoalmente e daí receber força através da palavra de Deus. Então, quanto mais entendemos a base do evangelho, mais estrutura, mais segurança, mais firme nós vamos estar durante a nossa caminhada e ao mesmo tempo preparados para compartilhar o evangelho. Então, hoje nós vamos falar qual é a perspectiva que nós devemos ver a Bíblia. Então, nós lemos Marcos capítulo 3, do 13 ao 15. A primeira perspectiva é a perspectiva de Cristo. Se lembrarmos, o Antigo Testamento ele está todo voltado para a perspectiva do Messias. Todas as profecias são relacionadas à vinda do Messias. Tanto que cada evento na Bíblia tem que ser visto nessa perspectiva. Cada livro da Bíblia tem que ser visto na perspectiva de Cristo. A arca representava Cristo. É assim? Deus chamou Abraão para ele ser testemunha às nações, mas ele tinha que ir a Canaã. Por quê? Porque de Canaã viria o Messias. Então, tudo na Bíblia, focando no Antigo Testamento, se refere à pessoa do Messias que viria. A promessa que o Senhor tinha feito. Tanto que nós falamos que o Evangelho original, primeira palavra que o Senhor deu acerca do Evangelho foi em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Aí estava apontando para quem? Para o Messias. Isso o pastor falou na semana passada. Não era o descendente de Adão, mas sim o descendente da mulher. Porque todos os descendentes de Adão já viria já com o problema do pecado. Mas viria o Messias que resolveria o problema que o homem não podia resolver. Então,
de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o ponto de vista da Bíblia, ou em que a Bíblia foca, é nessa realidade da revelação do Messias no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Cristo. Então, toda a jornada da Bíblia, né, toda a perspectiva da Bíblia está voltada para Cristo. Tanto que nós podemos observar que, quando se estuda teologia, né, quando faz um estudo mais apurado da palavra, podemos ver que foram pessoas diferentes, lugares diferentes, tempos diferentes, ou épocas diferentes, porém todos estavam centrados em quê? Na resposta que Deus deu, da promessa que viria o Messias. Não é assim? Então todos os autores da Bíblia, eles estavam focando nessa verdade que a palavra nos mostra, que era o Messias. Então, dentro dessa diversidade, nós podemos também ver algo comum, ou algo semelhante, que era a salvação. A Bíblia está voltada para a salvação através da obra do Messias, através da obra do Cristo. Então, toda a perspectiva da Bíblia, Cristo que leva à salvação. E nós podemos ver que cada livro da Bíblia, né, ele especifica e nos leva a Cristo. Os nossos olhos, né, para ver a Bíblia, têm que estar voltados para Cristo. Assim vamos ter uma visão correta da palavra de Deus. Se buscamos outras coisas na palavra, exceto Cristo, a Bíblia é uma diversidade, né, de assuntos, de um conteúdo vasto, mas a centralidade da Bíblia é Cristo. Por isso que nós podemos ver em João 5,39, quando o Senhor disse para aqueles que eram doutores da lei, ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam sobre mim. Então toda a palavra, né, testifica acerca de Jesus Cristo. O Senhor depois ele disse em Lucas capítulo 24, versículo 44, ele disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor falando para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús: olha, tudo que eu falei para vocês se cumpriu. Tudo que estava escrito acerca de mim. O Senhor fez eles, teve um tempo relatando especificamente todos os versículos que falava sobre ele, para os versículos no caminho de Emaús. E no versículo 47 ele diz também, e ele diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Então, a centralidade de todas as coisas na nossa vida, a motivação é o que? É anunciar esse nome de Jesus Cristo até os confins da terra, né? Começando de Jerusalém, como ele estava falando ali para os discípulos. E em João, para encerrar essa primeira parte, em João, capítulo 20, versículo 31, olha o que o Senhor diz. João, capítulo 20, versículo 31, diz assim: mas estas foram escritas para que creiais em Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome. Mas estas foram escritas para que vocês creiais que Jesus é o Cristo. Então toda a Bíblia está voltada para quê? Para nos revelar que Jesus, ele é o Cristo, que Jesus, ele é o centro da palavra, que Jesus é a nossa razão de viver essa nova vida pelo qual o Senhor nos chamou. Por isso que Paulo, em Gálatas, ele diz: já não vivo mais eu, mas ele vivia por meio de Cristo, porque ele descobriu a verdadeira razão, que não era a lei, que não era o legalismo, que não era a devoção extrema ao judaísmo, mas sim a resposta que ele recebeu para a vida pessoal dele, a cura que vem através de Cristo, o mundo não pode dar, a libertação que vem através de Cristo, o mundo não pode oferecer. Por isso que
quanto mais conhecemos a Cristo, mais podemos desfrutar desse evangelho que nos leva a Cristo. Mais podemos desfrutar dessa nova vida que Deus nos deu por meio da sua graça, abrindo o nosso entendimento. Então, o primeiro ponto é ver a Bíblia na perspectiva de Cristo. Toda a Bíblia está voltada para Cristo. O Novo e o Antigo Testamento, a centralidade é Cristo. Quando perdemos isso, quando não entendemos isso, nós ficamos tentando segurar ou buscar qualquer outra coisa para satisfazer ou para solucionar o problema da vida. Mas em Cristo estão todas as respostas. Por isso que sempre aqui na igreja começamos a nossa abertura do culto assim: Jesus é o Cristo, a solução de todos os problemas. Isso tem que ser gravado, enraizado e passar a ser a nossa natureza. Jesus é o Cristo, a solução de todos os problemas. Quanto mais entendemos, mais desfrutamos dessa resposta, porque Cristo ele é suficiente, Cristo ele é completo, Cristo é tudo. A nossa resposta está em Cristo, não na religião, mas em Cristo, porque Cristo foi quem morreu e ressuscitou. Cristo foi quem solucionou o problema da separação do pecado e de Satanás. Nele, toda a maldição foi desfeita. Nele, nós somos abençoados. Somos o povo mais abençoado dessa terra. Ainda que você não tenha nada, você é abençoado. Por quê? Porque você foi comprado por Cristo. Porque você pertence a Cristo. E essa é a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação de viver. Nós não vivemos pela teologia da prosperidade, pelo que nós temos, pelo que nós possuímos, mas nós vivemos pela convicção de que nós somos. Amém? Nós vivemos pela convicção de que nós somos filhos de Deus. Foi-nos dado o direito de sermos filhos de Deus. Foi-nos dada a autoridade de sermos filhos de Deus. Isso é tremendo. João 1,12. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, ele deu esse privilégio de serem feitos filhos de Deus. E ninguém pode anular essa identidade. Uma vez filho, você é filho de Deus. Essa semana eu conversava com minha mãe. Eu não tenho como anular quem eu sou. Eu sou seu filho. Aonde eu for, eu continuo sendo seu filho. Não é assim? Então essa é a bênção de se tornar filho de Deus. E muito mais porque foi Ele quem nos escolheu. A sua graça nos alcançou. A sua graça nos revelou a Cristo. E aí daí vem o segundo ponto. O que é que a Bíblia aponta, né? Qual é o ponto de vista que nós devemos ter acerca da Bíblia? O segundo ponto é ter o ponto de vista do evangelismo. O segundo ponto é termos o ponto de vista do evangelismo. A Bíblia ela vai nos levar a essa realidade, para vermos a sua centralidade que está voltada para o evangelismo. Muitos veem a Bíblia de pontos diferentes. Muitos têm a Bíblia e na Bíblia, de acordo com a sua contexto teológico ou a sua motivação, ele vai focar em determinada parte da Bíblia. Mas qual é a perspectiva real da Bíblia? Primeiro, é Cristo, nos revelar a Cristo. Segundo, é o evangelismo. A gente podemos ver que há muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus. Porém, há muita teologia que não está voltada para salvar, para a salvação. Está voltada para muitas outras coisas, mas não para essa realidade daquilo que a Bíblia expressa, que é o evangelismo que leva à salvação. Muitas teologias não estão voltadas para a realidade do campo. Mais uma vez, há muitos teólogos, há muitos seminários, mas muitos deles não estão voltados para a realidade do campo. Então, está voltado para um ensinamento bíblico, profundo, teológico, porém perde essa centralidade do que a Bíblia fala acerca do campo. E nós podemos ver também que há muitas igrejas, mas poucas têm a segurança de ver essa realidade ao qual a Bíblia nos mostra, que é o evangelismo que salva o campo.
Muitas igrejas elas estão voltadas somente para a sua realidade do contexto onde elas se encontram no sentido das quatro paredes. E muitas vezes não saem nem das suas quatro paredes, estão somente ali reservadas dentro daquela realidade. E daí vem uma fé que acaba sendo minguada, uma fé que acaba desvanecendo, desaparecendo. Mas o que a gente vê, devido a essa realidade, é o que? Muitas igrejas sendo vendidas, muitas igrejas fechando suas portas. Por quê? Porque perdeu essa centralidade da palavra, que é o evangelismo, que é o campo. Nós vemos essa realidade nos Estados Unidos, muitas igrejas sendo fechadas, sendo vendidas. Nós vemos essa realidade na Europa, onde muitas igrejas já foram vendidas para mesquitas, para bares, para cinemas, e daí em diante. E qual é a razão disso? Porque aquilo que o Senhor disse, né, perdeu essa centralidade, perdeu o primeiro ponto, perdeu Cristo, perdeu o campo. Não tem força espiritual para avançar dentro do campo. Então, a motivação da nossa vida, primeiro, é Cristo. É o entendimento claro de Cristo. E o segundo é esse ponto que é a perspectiva do evangelismo. Então, nós podemos ver em Mateus 11, versículo 1. Mateus 11, versículo 1. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: depois que terminou de instruir os seus 12, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Então, ele chamou os discípulos e logo depois ele fez o quê? Ele saiu para pregar o evangelho. Qual foi a obra que o Senhor realizou? A obra da evangelização. Por isso que nós estamos dizendo que a perspectiva que nós temos que ver a Bíblia é de evangelismo, porque essa foi a ação do Senhor, essa foi a obra do Senhor. Ele chamou os discípulos e logo os levou para pregar, logo os enviou para pregar a palavra. E em Marcos, versículo 1, 38, ele diz assim: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue. Para isso eu vim. Veja como ele enfatiza: vamos às aldeias vizinhas, para que eu também ali pregue, porque para isso eu vim. O Senhor veio para quê? Para pregar, para fazer um movimento de evangelismo. Ele veio por causa do evangelismo. Qual é a visão da Bíblia? A segunda é evangelismo, porque essa foi a direção do Senhor e o ensinamento dele para os discípulos na prática. Vamos ao campo, vamos às aldeias. A igreja está num contexto, né? A igreja está em uma região, e essa região tem que ser alcançada pela igreja. Essa região, todos que estão ao redor da igreja, pelo menos uma vez, tem que ouvir o evangelho. Essa deve ser a nossa meta, o nosso desafio. Todos na região da igreja, pelo menos uma vez, tem que ouvir o evangelho. E como começamos isso? Orando, quebrando as forças das trevas que estão dominando aquele lugar. Orando para que Deus levante esses obreiros para o campo e esses possam entrar com a clareza do evangelho e testemunhar para que as pessoas, pelo menos uma vez, possam ouvir a palavra. Então, o evangelho, quando nós entendemos o evangelho, quando nós entendemos a Cristo, nos voltamos para o evangelismo, porque essa é a perspectiva da palavra, né? E aí foi o que nós lemos em Marcos capítulo 3, do 13 ao 15, quando ele diz que o Senhor chamou os discípulos. Por que ele chamou os discípulos? Para que estivessem com ele. E o interessante é que a Bíblia diz que ele chamou aqueles que ele quis. É a vontade do Senhor. É ele quem chama. Então ele chamou os discípulos para estarem com ele e deu a eles o quê? Uma missão, para que eles pudessem ir e pregar o evangelho. Primeiro ele chamou para estarem com ele. Isso significa o quê? Deus Emanuel, Deus junto comigo. O Senhor restaurando esse relacionamento íntimo, para que os discípulos pudessem ver a obra, para que os discípulos pudessem experimentar
a obra através do Messias, que estava ali junto com eles. A obra do Deus Emanuel. Ele veio para estar junto conosco. Essa é a maior bênção, a maior segurança que nós podemos ter. Porque a preocupação, porque o medo, porque a angústia de muitos cristãos, porque não conseguem entender ou desfrutar desse ponto aqui, de estar junto com Deus. Se eu estou junto com Ele, quem tentará contra os ungidos do Senhor? Que mal virá sobre a minha vida se o Senhor estar comigo? Estamos dentro da soberania de Deus. Amém? Então, é estar junto com Ele, o Deus Emanuel. E Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem autoridade, o Deus que faz todas as coisas, estar comigo, dentro de mim, através do seu Espírito Santo. Então Ele chamou para estar junto com Ele, o segredo do Deus Emanuel. Ele chamou para pregar, deu a eles uma missão, para pregar o Evangelho, e deu a eles autoridade no seu nome para expulsar os demônios. Ele veio resolver o problema que o homem não podia resolver. Que problema é esse? A ação das trevas no campo, a ação de Satanás no campo. Quantas pessoas, de repente, do nada, se tornam-se loucas, perdem a mente, fazem loucuras, estudiosos, doutores, homens cultos, de repente, perde a mente, se suicida, mata, acaba com a família. Por quê? Por causa dessa realidade espiritual que não é conhecida nos livros, por causa dessa realidade espiritual que não é vista, que não é ensinada nas religiões, que não é ensinada na escola, na faculdade, a realidade que não é vista aos olhos, essa ação dos demônios. Por isso que o Senhor deu autoridade aos discípulos para expulsar os demônios. Porque o homem foi separado de Deus? Temos aprendido isso continuamente, por causa da ação de Satanás, que levou o homem ao engano, que distorceu a palavra de Deus e enganou Adão e Eva. Desde o princípio, nós vemos na Bíblia relatar a ação de Satanás. Vemos a Bíblia relatar a ação dos demônios. Qual é o problema do mundo? Satanás, o diabo e os demônios, que agem para atormentar a vida do ser humano, para trazer a infelicidade na vida do ser humano. Qual é a obra do diabo? Impedir o avanço do reino de Deus. Qual é a obra do diabo? Fazer com que o crente não desfrute da sua identidade e da autoridade que ele tem. Essa é a realidade que Paulo fala em Efésios capítulo 6. A ação dele de lançar dardos, de trazer dúvida, de trazer confusão na mente, de confundir os pensamentos, aonde muitas vezes se pensa, esse pensamento, muitas vezes quando está pensando muitas coisas, acha que é o próprio pensamento, seu próprio pensamento, mas muitas vezes a influência de Satanás está ali, agindo, atormentando, escravizando a mente da pessoa. Então ele é aquele opositor, ele veio para agir contra a vida do ser humano e contra a obra de Deus. E por isso que a Bíblia diz que antes nós andávamos, Efésios 2:2, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos dominado por essa realidade. E aí Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. Essa ação de Satanás que é real. E aí onde Jesus veio, onde ele ia, os lugares que ele passava, o que ele fazia? Ele expulsava os demônios. Muitas vezes só a presença dele naquele lugar, o demônio se manifestava. Os demônios se manifestavam. Então nós vemos isso na Bíblia, né? Que o Senhor veio e ele expulsava os demônios. Essa é uma realidade. E é isso que a Bíblia fala. Porém, hoje muito disso não tem se falado. Muitas vezes não se ouve essa realidade aonde se deveria ouvir. Na igreja. Porque na escola não vai ensinar. Porque na faculdade não vai ensinar isso. A religião muito menos. A igreja tem que revelar isso aos membros. A liderança tem que trazer esse entendimento de quem é Satanás, qual é a obra de Satanás, para que o crente não seja enganado, não seja oprimido, não esteja sofrendo pela realidade espiritual que é real. Eu me lembro que em Taiwan, eu fui missionário em Taiwan durante 6 anos, e uma coisa, o pastor ele chegou para mim e disse assim: não fale sobre o pecado dentro da igreja, não fale sobre demônios dentro da igreja,
não fale sobre Satanás dentro da igreja, porque os taiwaneses não gostam de ouvir isso. E aí, quando eu fui ao campo, eu comecei a fazer esse movimento de evangelismo no campo, e fui junto com um evangelista. Ele era evangelista, nasceu na igreja, fez seminário, e agora estava se preparando para ser pastor. E nós fomos evangelizar uma universidade. E aí eu tinha um folheto que trazia a realidade do problema espiritual do ser humano. O estado separado de Deus, depois que ele aceita, qual é a bênção que ele recebe, toda essa realidade que nós estamos falando dentro do folheto. E um dia ele chegou, depois de 2 semanas, mais ou menos, ele chegou para mim e disse assim: há possibilidade da gente mudar esse folheto? Eu falei: o porquê? Ele disse: não, porque o taiwanês em si, ele não gosta de ouvir isso. Falar de demônios, de falar que ele é pecador. E o que você quer falar para eles? Não, a gente tem que convidar eles para vir à igreja. Vamos fazer um programa dentro da igreja e convidar eles para vir para a igreja. E ali você fala de amor, na comunhão e tal. E aí eles vão entendendo e aceitando. E aí passam a vir para a igreja e viver uma vida na igreja. Aí eu falei: mas essa é a realidade da Bíblia, né? Nós temos que falar a eles a verdade. A escravidão em que o homem se encontra. Aí, por fim, ele acabou desistindo e parou de evangelizar. Mas depois eu vim entender um pouco da cultura. Dentro da cultura taiwanesa, né, chinesa, eles fazem oferenda aos ídolos todos os dias pela manhã, né, na verdade aos espíritos, e eles chamam eles de pequenos irmãos. Eles chamam os demônios de pequenos irmãos. Eles fazem a oferenda na manhã, né, acendem incenso, colocam mesas com comidas e tal, para agradar esses demônios que nós sabemos, né? Mas eles chamam eles de pequenos irmãos. Então eles vêm, comem e vão embora. E aí não afeta o negócio deles ou a família e tal. Essa é a mentalidade dentro da cultura, onde Satanás traz o engano e escraviza as pessoas, né? Então, na igreja é o lugar da gente esclarecer as pessoas acerca dessa realidade. No discipulado tem que ser ensinado isso, acerca da ação de Satanás, do engano de Satanás, das obras de Satanás e dos demônios, né? Porque toda a Bíblia, principalmente nos evangelhos, nós vamos ver essa realidade. Então, como isso é resolvido? Através da pregação do evangelho. Por isso que nós estamos falando qual é a perspectiva da Bíblia. Evangelismo. O evangelho que nos leva à evangelização do campo. E junto com Cristo, proclamando a Cristo. E eu estarei convosco. O Senhor está junto. Quando vamos ao campo, essa realidade se manifesta. A proclamação do evangelho. Porque assim o Senhor ensinou os discípulos, assim Ele levou e assim Ele continua junto conosco através da ação, do poder do Espírito Santo. Então, porque Deus enviou a Cristo para resolver o problema de Gênesis 3. O problema que começou lá no início, né? A ação do diabo, o engano do diabo. Jesus veio, a Bíblia diz, 1 João 3:8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que começou lá desde Gênesis 3. Pense aí, a ação de Satanás começou lá. Entrou no engano, levou o primeiro casal ao engano, dominou, escravizou e segue até hoje. Mas Deus nos levantou como igreja, como discípulos, nos chamou para estarmos nesse mundo fazendo essa obra da evangelização. E é isso que a Bíblia nos ensina, né? Ele enviou a Cristo para resolver o problema do pecado. Ele enviou a Cristo para restaurar o relacionamento do homem com Deus. E nós somos esses que estão fazendo essa obra de intermediação, né? De proclamando o Evangelho para levar as pessoas a esse entendimento. A gente vê também uma realidade hoje, que quando se perde essa centralidade da palavra, como eu estava explicando de Taiwan, o que é que a igreja começa a focar? Na ética, na moral, em programas, né? Tentar agradar o máximo aos irmãos que vêm, para que aqueles que vêm à igreja, para que eles possam permanecer. Mas, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é: quanto mais entendemos o Evangelho, mais desfrutamos, mais nos colocamos à disposição do Senhor para realizar a sua obra. Por isso que nós focamos, né, na escola de evangelismo. Por isso que nós focamos na realidade da próxima geração.
para que haja uma continuidade, para que haja esse avivamento contínuo na nossa vida. Não é um momento onde é imposicionada a mão, onde o fogo cai do céu. Não, não é isso. É a continuidade. O segredo da vida cristã não é a rapidez, mas é a continuidade. Lembra de Obadias? No livro de Reis nós vamos ver a história de Obadias, 1 Reis. Obadias, ele era servo de Acabe. Ele estava dentro de um contexto de total incredulidade, de destruição, de morte, de idolatria. Mas ali havia um homem avivado por Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Assim, ele se colocou à disposição do Senhor e viu que era mais importante. Que era o quê? Salvar aqueles que eram os pregadores da palavra. Os profetas daquela época. Assim foi a vida de José. Assim foi com Daniel. Assim, aqueles que abrem os olhos para ver o desejo do coração de Deus estão continuamente avivados, estão continuamente desfrutando. Não precisa estar cheio e vazio, não. É uma continuidade. Todos os dias temos que ser cheios do Espírito Santo. A primeira oração do crente é o quê? Senhor, enche-me do Espírito Santo nesse dia. Não é pular, saltitar, isso aqui. Não. É aqui, essa convicção de quem você é. De quem já está dentro de você e você desfrutar dessa comunhão. Isso é alegria constante. Como é que um prisioneiro, vamos pensar, como é que um prisioneiro diz para aqueles que estão soltos, alegrem-se no Senhor? Era a confissão de Paulo, porque continuamente, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é essa realidade contínua para sermos testemunhas no campo, estarmos cheios do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos são ignorantes acerca dessa realidade espiritual, né, do que nós estamos falando, do que o Senhor disse para os discípulos, os chamou e os enviou ao campo para repreender a ação de Satanás. Muitos não conhecem a realidade espiritual. Eu me lembro que um irmão conversando comigo me ligou e ele disse assim: irmão, estou passando por uma luta. Eu digo, o que aconteceu? E ele falou assim: pastor, do lado da minha casa chegou um novo vizinho, e esse vizinho tem 2 cachorros pretos, e desde que ele passou a morar do lado da minha casa, eu não tenho mais paz, a minha filha está atormentada, a minha casa está sem paz, eu estou brigando com minha mulher, e é por causa desse vizinho. E eu ouvindo, eu fiquei assim, meu Deus, mas essa é a realidade, quando nós não entendemos a verdade espiritual, o conceito daquilo que a palavra nos revela, para vivermos essa vida com entendimento do Evangelho. E eu compartilhei um pouco dessa realidade da autoridade, da identidade de filho de Deus. E disse, irmão, infelizmente Satanás, a realidade desse homem ter vindo ao lado da sua casa é uma oportunidade para você pregar o Evangelho para ele. E o que 2 cachorros, o que isso influencia, está mais voltado para uma superstição do que a realidade do cristianismo. Mas que Deus nos ajude para a gente seguir levantando, esclarecendo a palavra de Deus dentro da nossa realidade e levantando discípulos, né? Muitas vezes também a dificuldade, quando não se entende isso, os pensamentos, não discerne os pensamentos, se são meus pensamentos, como eu falei, né? Ou se são pensamentos que vêm da realidade das trevas. Mas o Senhor nos enviou para pregar o Evangelho. Por isso que Ele chamou os discípulos para estar junto com eles, para pregar e expulsar os demônios. É o versículo que nós lemos hoje. Isso é o que o mundo não ensina. Por isso nós temos que seguir pregando e falando da palavra de Deus. E aí vem 1 Coríntios 1, 21, onde o Senhor disse que é através da pregação e não da sabedoria do mundo. O mundo, ele rejeita no seu conhecimento, na sua soberba, ele rejeita o Evangelho. Mas é através da loucura da pregação, né, que alguns têm como loucura, que o Senhor salva vidas. Por isso que nós temos que ter esse desejo constante de desfrutar do Evangelho e de proclamar esse Evangelho, porque é a única forma para a salvação desse mundo que ignora o Evangelho, né? Mas o Senhor tem os seus preparados no campo. E aí nós vemos em Mateus 16, quando Pedro ele confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse que não foi a carne nem o sangue que revelou a ele, mas o Pai que o havia revelado.
o entendimento do Evangelho, o entendimento de fazer a vontade de Deus, não deve trazer soberba ao nosso coração, mas darmos graças a Deus por essa revelação que nos foi dada. Porque o Senhor disse, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi Deus. Entendermos a vontade de Deus, entendermos a revelação da palavra, a centralidade da palavra, que é Cristo, isso é o que? Alegria, isso é o que? É entendimento claro da nossa posição e não nos levam a soberba, mas entender que nós somos abençoados por Deus para sermos esses evangelistas que proclamam o Evangelho, que levam o movimento de evangelismo no campo. Então, entender o Evangelho é entender o evangelismo. E qual é a obra de Deus? Vamos ver em João 6, versículo 28. João 6, 28. Ele diz assim: disse-lhe os discípulos: que faremos para executar as obras de Deus? Qual é a obra de Deus? E aí nós vemos, no versículo seguinte, o Senhor diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscitem no último dia. Então, qual é a obra do Senhor? Primeiro é que eles creiam, né? Que Jesus, crê em Jesus. A obra do Senhor é que todos creiam em Jesus. Essa é a primeira, a vontade dele. E essa é a vontade mais importante do Senhor. E isso é o quê? É que todos sejam salvos. Creiam em Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, todos sejam salvos. Os discípulos perguntaram: Senhor, como nós sabemos qual é a obra de Deus? E ele disse: crer naquele que ele enviou. O versículo seguinte fala sobre isso. Crer naquele que ele enviou. E crer em Cristo é a salvação. A fé de crer em Cristo me leva à obra de evangelismo, que é fazer o movimento da salvação. Então, temos que conhecer essa verdade do Evangelho para podermos aplicar essa parte que o Senhor nos chamou. A obra de Deus é evangelismo, levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Quando se perde essa verdade, muitas vezes a igreja se volta para muitas outras coisas. A fé dela passa a estar voltada para outras coisas. Mas qual é a fé? A fé é crer no Filho de Deus. A fé é exercer essa missão ao qual o Senhor nos chamou, que é proclamar o evangelismo. Quando se perde isso, o que acontece? Muitas vezes a gente vê a realidade das disputas, das brigas, das confusões dentro da igreja, porque perdeu a sua missão. E aí acaba voltado somente para a realidade do que está acontecendo ali e surge esses conflitos, brigas, disputas por posição dentro da igreja. Mas uma vez que a igreja está voltada, né, que o discípulo ele cresce com esse entendimento, a mente dele tem uma direção: o campo, evangelismo, missões, a evangelização mundial, a minha profissão, o meu talento é para isso. É para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. Os meus filhos, o crescimento deles é para a glória de Deus. É para que eles deem continuidade a essa obra da evangelização. Então tudo se volta, mas quando perde essa fé centrada em Cristo, que leva ao campo, a igreja começa a perder o seu rumo. E aí por isso que muitas vezes as disputas, as divisões e por aí vai. Então qual é a obra de Deus? Crer em Cristo. E Cristo Cristo nos leva a proclamar o Evangelho, pois foi assim que ele direcionou a vida dos discípulos ao campo. Há muitos versículos aqui, né, que a gente poderíamos estar falando. Por exemplo, Romanos 10, 14, como ouvirão se não há quem pregue? Então, o campo é esse campo aonde nós temos que proclamar para que as pessoas possam ouvir. Se não há o pregador, não há como ouvir. 1 Timóteo 2,4, a vontade do Senhor não é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é Cristo. Então toda a Bíblia vai apontar para essa direção, que é o evangelismo, que é a evangelização mundial. Então a Bíblia, a direção da Bíblia, a corrente da Bíblia é uma: salvação por meio
da evangelização. Salvação por meio da revelação de que Jesus, ele é o Cristo, que veio solucionar um problema que o homem não podia solucionar. E por isso que o Senhor disse: vão e façam discípulos de todas as nações, em todos os campos. O mais difícil que ele seja, o mais fechado que ele seja, ali há um discípulo. Mateus 28, 18 a 20. Vão e façam discípulos de todas as nações. Qual foi a mensagem após a ressurreição do Senhor? As últimas palavras: ide fazer discípulos de todas as nações. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. E aí vem o terceiro: qual é a centralidade da Bíblia? Qual é a direção da Bíblia? Eu vou falar de uma forma rápida, que ela nos leva. É o método de Deus que está voltado para os discípulos, para os obreiros. Então, a centralidade da Bíblia nos obreiros, o ponto 3, está voltado para a centralidade da Bíblia está voltada para os obreiros. E os obreiros é o método de Deus, Primeiro, nós temos que ir ao campo para seguir encontrando obreiros. No campo estão todas as respostas. Quando nós vamos ao campo, encontramos esses discípulos que Deus já tem preparado para ouvirem a palavra e nós levantarmos eles nutrindo para que eles sejam futuros discípulos, futuros líderes, futuros pastores. Então, o método de Deus é obreiros, e nós temos que ir ao campo encontrar esses obreiros que estão escondidos. Encontrar esses discípulos que estão escondidos. Na testa não está escrito: eu sou um discípulo de Cristo. Por isso que nós temos que ir e proclamar o Evangelho. E o segundo é a importância que Deus dá aos obreiros. A importância que Deus dá àqueles que Ele chama. Então, nós podemos ver em Gênesis 18, do 22 ao 33, quando o Senhor chama Abraão e diz a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Olha só, Deus chama Abraão e diz que vai destruir. E Abraão sabia que Ló estava lá. Então ele começa a orar a Deus, intercedendo para que o Senhor não destruísse. Mas no final não havia obreiro suficiente ali para que aquela cidade não fosse destruída. Veja a importância dos obreiros. Amém? Então, não havia, na verdade, o pecado estava dominando aquela cidade, porque não havia obreiros que proclamavam o Evangelho naquele lugar. Por isso que veio a destruição. Então aí está a importância, tanto olhando para a realidade de Abraão, que Deus fala com Abraão, como para a realidade do obreiro no campo, quando não há, as trevas dominam. Por isso que nós temos que seguir fazendo esse movimento de evangelismo e enviando obreiros ao campo. Em Isaías 6:8, o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías 6:8. Quem há de ir por nós? E o que Isaías diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Todos os dias pela manhã: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cumpra a sua vontade na minha vida. Me usa como esse obreiro que o Senhor deseja, como esse discípulo para salvar vidas. A maioria dos evangelistas, ou todos os evangelistas que moveram a história, essa era a oração deles: dai-me almas, Senhor, dai-me vida, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes, como nós falamos, a ação de Satanás é nos envolver nas coisas desse mundo, no materialismo, no secularismo, na teologia da prosperidade, nisso e naquilo, para perder o centro daquilo que a palavra nos ensina. Eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor chamou os discípulos, Mateus 4:19, ele disse, ele chamou para serem pescadores de homens. Não foi assim? Para serem pescadores de homens. E aí nós vemos em Mateus 9, do 37 ao 38, ele disse: olha, vejam a seara, que precisa de obreiros, a importância dos obreiros. Envie, ele disse, ore e rogue ao Senhor para que envie obreiros à sua seara. E mais uma vez, Mateus 28, o Senhor disse: ide e fazei discípulos. A importância de fazermos discípulos em todos os campos. E a última, Mateus 21, do 15, deixa eu ler aqui, Mateus 21, do versículo 15 ao 19, quando o Senhor ele tem um encontro com Pedro, ele diz o seguinte para Pedro, Mateus 21, do 15 ao 19. Mateus 22, do 15 ao 19. Ele disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Quando
qual é a nossa missão para levantar obreiros? Depois de adulto? Não. Nós temos que dar aos nossos remanescentes, né, à próxima geração, a centralidade do Evangelho, a clareza do Evangelho, a clareza da realidade do problema espiritual do campo, dessa ação de Satanás que escraviza as pessoas para que eles se levantem como jovens, como Daniel, como José, como Davi, como os 3 amigos de Daniel, como Esté, como Timóteo. Nós temos que levantar ele desde o berço, não com história da Bíblia, mas com a aliança do Evangelho, passando o bastão com autoridade para as trevas, o islamismo, o budismo tem conquistado a Europa, porque se perdeu a próxima geração. Perdeu essa palavra aqui que o Senhor deu a Pedro, para que ele apacentasse os cordeiros. Ensine-os no caminho que deve andar. Levante eles como evangelista, levante eles como missionários, envie eles à escola com a identidade de quem eles são. Vocês são missionários que estão indo à escola proclamar, salvar os seus amigos que estão nas trevas. Aqui na Coreia, o último exemplo que eu vou dar, eu conheci um jovem evangelizando a universidade, um coreano, e ele me disse assim que ele estudou desde a primária até o colegial com um amigo, né? Até o 2º grau. E no 2º grau, aqui é muito estresse os alunos passam, porque eles têm que entrar na faculdade. Então há uma pressão muito grande, e muitos se suicidam. E ele disse que esse amigo dele, que cresceu junto com ele, um dia ligou para ele e disse: vem à minha casa. E ele foi. Quando chegou na porta do prédio, ele ligou para ele e disse: eu já estou aqui, abre o portão. Ele disse: espere que eu vou aí embaixo. E o que ele fez? Ele se jogou do último andar, na frente se suicidou na frente do amigo. E foi um choque para ele. Ele teve que ligar para a mãe, para os pais que não estavam em casa, né, para dizer o ocorrido. Mas aí, naquele momento, ele se despertou. Ele disse: eu passei a minha vida toda com esse amigo e eu nunca falei de Cristo para ele. Passei toda a minha vida, todos os domingos indo para a igreja, mas eu nunca falei de Cristo para esse amigo. E o que foi que ele fez? Depois que ele foi restaurado espiritualmente, né, ele entendeu essa realidade do ocorrido e a realidade da vida que ele estava vivendo. Ele foi até a casa dos pais, pediu perdão e proclamou o Evangelho para os pais daquele jovem, do amigo que havia morrido. Então, muitas vezes, nós temos que ver realmente a centralidade da palavra. Um outro exemplo, né, eu falei o último, mas a gente ainda tem um tempinho, foi aqui em uma das nossas igrejas, né, em um condomínio na cidade de Busan. Um senhor se jogou do prédio, e nesse se jogar no suicídio, ele caiu em cima de uma criança. O pai vinha com a criança e ela soltou a mão dele e saiu correndo, como era dentro do condomínio, e foi no momento que esse homem se jogou e caiu em cima. E esse senhor, né, o pai da criança, era um membro da igreja. E o pastor, ele conta que quando ele ficou orando a Deus, né, e pensando no que ele iria falar para aquele pai, devido à situação que tinha ocorrido ali, que palavras ele ia usar. E ele chamou o pai, né, para conversar no escritório, e na hora que ele começou a falar, o pai disse assim: pastor, não precisa falar nada, eu entendi tudo. Na verdade, eu tenho ouvido muitas vezes falar de evangelismo, da nossa missão, do nosso chamado, daquilo que nós temos que fazer, mas de alguma forma eu estava negligenciando. E aquele homem era meu vizinho e estava atormentado pelas trevas, e eu não proclamei o evangelho para ele. Mas eu sei que meu filho está salvo, mas aquela vida foi para o inferno. Então esse é o entendimento que nós temos que ter, essa é a realidade que nós temos que proclamar, para salvar vidas, para avivar o Brasil, para mudar o Brasil, somente através de evangelismo, missões e evangelização mundial, somente restaurando essa identidade na igreja. Muitas vezes a gente busca, como falamos várias coisas aqui, busca muitas coisas por causa da realidade daquilo que é pregado, e nós acabamos sendo enganados por uma falsa teologia, por um falso ensinamento que vem por homens corruptos, que estão focando somente no seu ventre, e perdemos a centralidade da palavra. É levantar discípulos. Qual a importância? Cristo. Qual a outra centralidade? Evangelismo. Qual é o método de Deus? Discípulos, obreiros, para salvar o campo. Começando desde lá do berço. Proclama o evangelho desde a barriga. Ministério maternal, ministério desde o ventre,
leve as mães a entenderem e abençoarem seus filhos, como foi Ana com Moisés, como foi Joquebede, como foi Ana com Samuel, como foi Joquebede com Moisés, como foi Jessé com Davi, como foi Jacó com José, para salvarem o campo, aonde eles forem, não serem dominados pelas trevas, mas salvarem o campo, não serem envolvidos pela cultura das trevas, mas vencerem a cultura e salvarem aqueles que estão presos nas trevas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ter 5 minutos de descanso e aí vamos entrar com o pastor que vai estar coreano, que vai estar compartilhando a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Somos evangelistas dessa época. Glória a Deus.